Reservados na perseguição. Salmo 129. Se você prestou atenção, você já sabe que o mundo odeia o Evangelho e os que nele creem. Assim como Cristo foi odiado, os cristãos também serão. A perseguição é um dos mais seguros da autenticidade do nosso cristianismo. Vou repetir. A perseguição é um dos sinais mais seguros da autenticidade do nosso cristianismo. O autor da carta aos Hebreus diz: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11, os versos 35 a 38. Nós chegamos à quarta trilogia dos Salmos de Romagem. E você já percebeu que em cada uma delas há um padrão. Existe um problema, a confiança e o triunfo. O Salmo 129 fala sobre o problema da perseguição ao povo de Deus. O Salmo 130 fala da confiança que somente Deus pode redimir o seu povo dos seus pecados e nos ensina a estar plenamente satisfeitos com Deus. Então, observemos, meus irmãos, aqui nesse texto da bendita palavra de Deus, o que está registrado. Primeiro, nós encontraremos a perseguição ao povo de Deus. Veja comigo, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, o salmista está utilizando uma figura de linguagem. Ele se coloca no lugar do povo de Israel, porque na verdade ele quer falar da perseguição do povo de Israel como um todo. Mas como ele faz parte do todo, ele não é o todo, mas ele faz parte do todo, então ele utiliza dessa figura para falar a respeito da perseguição do povo do Senhor. O sofrimento faz parte da vida do povo de Deus nesta vida. Foi Jesus quem disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Deus disse para Abraão que seríamos abençoados e amaldiçoados. Você recorda disso? Está lá em Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3. Notem que o verso 1 aqui do Salmo 129, ele fala a respeito da realidade da perseguição. Veja que o salmista disse: muitas vezes me angustiaram. A ideia é repetidas vezes, ou grandemente, as nações perseguiram
perseguiram o povo de Deus. O povo do Senhor foi escorraçado, escravizado, envergonhado, pressionado, oprimido no Egito por Faraó. Quando o povo esteve na terra de Canaã, aqueles que lá habitavam perseguiram. Quando o Senhor permitiu, os assírios perseguiram o povo dele, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos. Ao longo da história, o povo do Senhor tem sido perseguido. Mas bendito seja Deus, que o povo do Senhor tem sido preservado pelo próprio Senhor, que permite a perseguição. A realidade da perseguição. Quantas perseguições, muitas vezes me angustiaram, diz o verso 1. Mas veja que o texto fala mais. O texto fala de quando. Desde a minha mocidade, o salmista falou. Mas veja que o texto fala também, não apenas de quantas perseguições, de quando eles foram perseguidos, mas o texto fala quem perseguiu. Os moabitas perseguiram, os egípcios perseguiram, os amalequitas perseguiram, os filisteus, os assírios, os babilônios, os romanos e muitos outros. A perseguição, ela acontece fisicamente, ela acontece emocionalmente, espiritualmente. Mas veja que o texto diz assim: quem sabe disso? Israel que o diga. Só sabe o que é perseguição quem é perseguido. A perseguição espiritual, a perseguição racial, a perseguição física, a perseguição material. Paulo diz a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O verdadeiro cristão, aquele que segue Jesus, é perseguido na igreja, no trabalho, na escola, na sociedade, em qualquer lugar em que testemunhar sobre a sua relação com Jesus nosso Senhor. Mas, amados irmãos, notem comigo, por favor, que o texto ele fala de uma outra realidade, a impossibilidade da perseguição. O povo de Israel sofreu mais do que qualquer outra nação na história, mas jamais foi destruído. O salmista declara: todavia não prevaleceram contra mim. Deus sempre protegeu o seu povo. O Egito atentou afogar os hebreus, mas o Senhor afogou os exércitos do Faraó. Êxodo capítulo 14, dos versos 19 a 31. A igreja de Jesus Cristo tem sido perseguida cruelmente na era cristã, mas jamais foi destruída. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Israel de Deus é indestrutível. Cresce a cada dia no mundo a perseguição contra os cristãos, mas jamais eles serão destruídos totalmente, porque o Senhor preserva o seu remanescente. É preciso descansar o coração. Há estudiosos que pesquisam a respeito da perseguição à igreja de Jesus espalhada no mundo. Um deles, David Barrett, ele afirma que atualmente um cristão é assassinado a cada 5 minutos no mundo. Inclusive nós temos
uma missão aqui no Brasil, um ministério chamado Portas Abertas, que trabalha com a chamada Igreja Perseguida. Inclusive tem o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Há irmãos nossos agora que estão sendo perseguidos brutalmente. Mas aqui no nosso país nós também estamos sendo perseguidos. Às vezes veladamente, às vezes escaradamente, querendo calar a igreja, fechar a boca do povo de Deus. Ninguém pode parar a obra do Senhor, ninguém, porque a obra é dele. E ai daqueles que se levantam contra o Senhor, vão cair, vão ter que mudar, se não quiserem experimentar o juízo do Senhor por toda a eternidade. Mas veja que o texto fala a respeito do destino dos nossos perseguidores, dos perseguidores do povo do Senhor. Diz-nos o salmista: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O Senhor é justo em todo o tempo, o seu proceder é justo. Os seus caminhos são justos. Ele é juiz de toda a terra. Ele julga todos os povos com equidade. Ele julga as causas do seu povo coletivamente. E ele julga a causa dos seus filhos individualmente. Entrega a tua causa para o Senhor. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz ao teu direito, como o sol ao meio-dia. Salmo 37, verso 6. A justiça do Senhor é a herança do seu povo. Isaías 46, verso 13. Isaías 54, verso 17. O salmista, ele ora a Deus acerca dos seus perseguidores. Sejam envergonhados todos que aborrecem a Sião, sejam dispersos. Os perseguidores são comparados com as ervas que nasciam nos telhados das casas. Lugar que eu moro, vez por outra eu tenho que subir, ou a princesa faz isso. E a gente precisa limpar algumas folhas que caem sobre o telhado, e do telhado da parte da casa vizinha nascem aquela ramagem. Porém aquilo, com o passar dos dias, aquilo seca. Esta é a figura que o salmista está usando aqui. O ceifeiro não poderá encher a mão. E ele faz esta oração, o que é conhecido como oração de imprecação. O que é isso? É quando o salmista ele vindica, ele clama para que a glória de Deus, a justiça de Deus seja manifesta. Não é vingança, não é desejo que o outro morra, que o outro pereça, mas é que o Senhor faça a vontade dele. Preste bem atenção nisso aqui, que é um princípio bíblico isso. Vou lhes dar o exemplo da oração que Jesus fez na cruz. Jesus orou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O centurião disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Arrependimento, perdão. Um dos ladrões que estava acompanhando nosso Senhor na cruz disse ao outro ladrão: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós erramos, mas ele não. E ele então fez a Jesus um pedido. Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Arrependimento e perdão. Se os perseguidores não se arrependerem, eles terão que ver com o Senhor. Quero então concluir esta reflexão aqui no Salmo 129. Preservados na perseguição. O Senhor preserva seu povo. O Senhor guarda o seu povo. A você que me escuta
Lembre-se, o Senhor é quem preserva você da perseguição.